Bom dia, bora lá. De hoje a gente vai falar sobre 4 coisas que são inevitáveis e que o budismo nos traz para a gente pensar enquanto filosofia. 4 coisas são inevitáveis: a dor é inevitável, o envelhecimento também é inevitável, a doença é inevitável e a morte é inevitável e é a única certeza, aliás, que nós temos em vida. Primeiro aspecto, então, quanto à dor. Se a dor é inevitável, vai furar um pneu, vai acontecer alguma coisa fora do nosso controle, seguidamente acontece. Então a primeira dica é: foca na solução do problema. Não fica reclamando e não aumenta ainda mais o sofrimento, já que a dor é inevitável, tenta pelo menos minimizar o sofrimento. Fica naquela experiência primária. Furou o pneu, conserta o pneu. Aconteceu um processo de separação, foca na tua melhora. Aconteceu um processo qualquer, desemprego, faz o novo currículo e comece a enviar. Não fica se lamentando. Na dor, foque na solução. Segundo aspecto muito importante, envelhecimento. Ninguém evita o envelhecimento. Nós estamos numa sociedade hoje que cultua, infelizmente, muito o corpo, porque cada vez que está estendendo mais o tempo de vida, a gente se preocupa mais com o corpo, isso é muito bom. Mas tem um lado saudável, tem um lado que não é tão saudável. Cuidado. Tem pessoas aí hoje que estão deformadas em todos os sentidos, né? Se achando que estão muito bem, tudo para evitar uma coisa que é natural, que é o envelhecimento. O envelhecimento, gente, é uma das coisas mais maravilhosas que um ser humano pode ter na vida. E a gente tem que ter gratidão com esse momento de envelhecimento. Aceitar isso, conviver com as nossas rugas, conviver com as nossas marcas de tempo, significa que a gente viveu, que a gente sobreviveu, que a gente está aí. Não tenham vergonha disso, ao contrário, nós temos que interromper essa sociedade, que é uma sociedade que cultua apenas o corpo. Terceiro aspecto, doença. Todos nós vamos conviver com a doença, não há como escapar dela. Seja de coisas mais simples a coisas mais complexas, nós vamos ter que lidar com as limitações impostas pelo envelhecimento do nosso corpo, que naturalmente é a doença. E nesse processo de doença, é interessante que vocês equilibrem. A atividade física sempre, ela previne uma série de doenças interessantíssimas, né? Atividade física sempre regular. Segundo aspecto, buscar uma alimentação equilibrada. Buscar uma alimentação, não alimentar a tua ansiedade. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas buscar uma alimentação equilibrada é muito importante. E um equilíbrio entre a mente e o corpo. Só para vocês terem uma ideia, é preciso sempre buscar uma espécie de uma tranquilidade nesse processo todo. Porque quando há tranquilidade, os nossos pensamentos eles se equilibram. Quando nossos pensamentos se equilibram, a nossa percepção fica mais clara daquilo que está à nossa volta. E aí nós tomamos escolhas melhores. E lembro, tem uma frase maravilhosa de Chico Xavier que diz que não há castigo e nem recompensa. O que existe é consequência. Então, pensa antes de agir. E o último aspecto que as pessoas temem, que eu francamente não consigo compreender, é a morte. É a única certeza que nós temos em vida, a morte. Nós estamos aqui de passagem. Essa passagem é efêmera. Então tem muita gente que nesse processo de tentar evitar a morte, não existe. Os filmes falam sobre isso, pessoas buscando fontes da vida e uma série de coisas. Todos nós vamos morrer, mas o desespero maior é daquelas pessoas que em vida não sabem viver. Essas são as que mais se desesperam. Então, dê um sentido à sua vida, busque agir de uma forma melhor possível, encontre a sua fé, seja ela qual for. Não há problema algum, seja ela qual for, mesmo que seja uma fé individual sua, com o Criador, com uma energia, enfim, mas encontre a sua fé, encontre o sentido da vida no seu trabalho, nas suas relações, nas pessoas que estão à sua volta. E aí você vai ver que você não vai temer mais a morte vai ser uma aliada sua, vai ser uma possibilidade, como se fosse umas férias de um grande trabalho realizado nessa existência. Então, não precisa temer a dor, foca na solução, não precisa temer o envelhecimento, não tem como evitar, conviva com isso, agradeça que você está envelhecendo, agradeça que você está mais velho, agradeça que você tem saúde, que você tem sanidade. Não tenham medo
da doença, previnam ela, mantenham o corpo em atividade. O corpo é uma máquina, precisa de atividade. E a última coisa, não temam a morte de jeito algum. Ao contrário, se você está temendo a morte, já é uma dica que talvez a tua vida não esteja sendo vivida da forma correta. Bom dia a todos.